irmão e irmã que está assistindo o SOS esta manhã. Eu sei que Deus tem falado de tantas formas, de uma maneira muito maravilhosa, e eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Por certo, Deus já tem falado de várias formas, vendo e ouvindo as nossas irmãs trazendo uma palavra da parte de Deus aqui. Eu fico maravilhado quando eu vejo as nossas irmãs sendo usadas por Deus e fico dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso estudar mais a Tua palavra, porque as Tuas filhas estão dando 10-0. E eu quero louvar a Deus pela vida das nossas irmãs. Cada palavra, cada texto lido é algo que Deus vem falando ao seu coração. E eu quero apenas cumprimentar aquilo que Deus tem falado ao seu coração esta manhã. Portanto, eu quero vos convidar para um texto que veio ao meu coração esta manhã, que está no livro dos Salmos, Salmo de número 59, e o verso de número 17. Salmo de número 59 e o verso de número 17. Que diz assim a palavra: A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Eu quero recapitular outra vez, para que esse texto esteja no teu coração esta manhã. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Pai querido, Deus de amor, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, esta manhã, aqui no SOS, Senhor, nesta live que todos os sábados vai ao ar, Senhor, no canal da igreja. E queremos, Senhor, nesta manhã, uma vez mais, orar a Ti e Te pedir, Senhor, a direção para aquilo que o Senhor ainda tem a falar, Senhor, aos Teus filhos, às Tuas filhas, aqueles que nos veem e nos ouvem esta manhã. Senhor, alcance, Senhor, a cada um deles esta manhã. Alcance aqueles que precisam ainda de ouvir uma palavra Tua, porque Tu és o Senhor que fala, Tu és o Senhor que dá a direção certa no momento certo. Ó Deus, em Teu nome nós queremos Te pedir, ó Jesus, que o Senhor possa fazer coisas grandes, Senhor, que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações. Fala-nos, Senhor, mais uma vez, porque Tu és fiel, porque Tu és Deus forte, Tu és Deus maravilhoso, e nós cremos nisso. É assim que Te pedimos, é assim que cremos, em nome de Jesus. Estava perguntando o horário do término, para que a gente não possa se prolongar. Queridos irmãos, querida igreja, o texto que me veio ao coração está contido no livro dos Salmos, o Salmo de número 59 e exatamente o verso 17. O texto em foco vai nos revelar, dentro do seu contexto, em que Davi, antes de ser rei, ele está enfrentando uma das perseguições muito ferrenha em toda a sua vida. Aqui, Davi estava expressando as perseguições a ponto de o seu inimigo querer ver ele morto.
E aqui está exatamente falando do rei Saul, que se levantou contra Davi a ponto de persegui-lo. Mas o rei Saul, enquanto perseguia Davi, a Bíblia diz que Davi, ele não se acomodou diante daquela situação. Davi enquanto estava sendo perseguido por Saul, a Bíblia vai dizer que Davi, ele toma uma posição. E a posição que Davi toma diante daquela perseguição de Saul é louvar ao seu Deus em meio ao caos. Portanto, este é o tema desta mensagem esta manhã. Louvando em meio ao caos. Quantos que me ouvem esta manhã não já passou pelo momento de caos em sua vida? Caos aqui significa momento difícil na sua vida. Caos aqui significa momento em que se refere a desordem, a um momento de perseguição, confusão. E aqui Davi estava louvando a Deus em meio a este caos na sua vida. Eu quero frisar aqui e abrir um parênteses e perguntar a você esta manhã: será que em meio a este caos, essa situação que você está passando, você tem louvado a Deus? Louvar a Deus em meio à bonança, em meio quando tudo vai bem, é muito bom, é muito favorável. Mas louvar a Deus quando os inimigos se levantam contra nós, quando alguém maldize o nosso nome, quando alguém nos amaldiçoa, quando alguém nos quer ver o mal, quando alguém quer ver a nossa ruína, louvar a Deus em meio a esta situação não é fácil. Mas Davi, em meio a esse contexto de situação difícil em sua vida, ele começa a louvar a Deus. E aqui no Salmo de número 59, o verso de número 17, Davi, expressando aqui a grandeza de Deus, ele diz: a ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Quando eu leio esse texto, eu vejo aqui algumas verdades que podem ser aplicadas nas nossas vidas. A primeira verdade que eu encontro nesse texto é que Davi ora a Deus pedindo livramento a Deus dos seus inimigos. Observe, Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi sabia que Saul havia se levantado contra ele para querer a sua morte. Portanto, em vez de Davi ficar com medo, ele foi orar ao seu Deus. É aqui onde nós vemos a primeira verdade desse texto sagrado. Quando você está sendo perseguida ou perseguido, enfrentando alguma situação adversa, o que é que você faz? Qual é o primeiro passo? O que é que você tem feito? Davi dá o maior exemplo, porque Davi aqui estava em um contexto difícil. Davi estava vivendo em um caos tremendo em sua vida. Portanto, ele é impulsionado para orar ao seu Deus. E o que é orar? Orar é um diálogo com Deus. Orar é um
uma comunicação direta com Deus. Esta manhã o Espírito Santo me propôs ao coração em vos falar que você deve orar ao seu Deus quando vem as perseguições, quando vem os falatórios, quando vem os levantes. Oh, glória a Deus, o caminho é a oração. Você deve orar. Você deve buscar ao seu Deus. Às vezes, em meio ao caos, em meio à situação difícil, às vezes a gente não sabe em que direção tomar. Mas esta manhã, o Espírito Santo está te dando uma direção, dizendo: ore ao seu Deus, fale com o seu Deus, Ele vai te dar livramento diante dessas perseguições. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão enfrentando perseguições ferrenhas em sua vida. E talvez se levantou esta manhã com a mão na cabeça dizendo: Senhor, o que é que eu devo fazer com esses levantes, com esses disse-me-disse? O Espírito Santo, aleluia, te convidou a assistir esta live, porque Ele tem uma direção para você. E a primeira direção para você é a mesma que Davi teve: orar ao seu Deus. A oração sempre foi a chave para abrir todas as portas. A oração, aleluia, sempre foi a alavanca que move os braços de Deus. Eu quero dizer a alguém: quando você ora, você move automaticamente os braços de Deus. É como Deus estendesse as suas mãos e dissesse: eu vou te livrar, eu vou te ajudar, eu vou te tirar dessa condição, desta situação. Então receba a palavra de Deus esta manhã. O mesmo Deus que ouviu a oração de Davi é o mesmo Deus que ainda ouve a oração desta igreja, dos servos de Deus. Então ore, busque ao Senhor, porque Deus dará resposta e livramento. A segunda verdade que eu vejo nesse texto sagrado, em que Davi escreve este tão belo salmo, expressando aqui a necessidade de estar buscando o seu Deus. A segunda verdade é que Davi reconhece que seu Deus seria o seu defensor e guerrearia por sua vida. Isso está no verso 5 do mesmo salmo. Olha, querido, olha, querida, eu quero te chamar a atenção esta manhã para uma palavra de Deus que veio ao meu coração enquanto eu estava ali, aleluia, preparando-me para que, se possivelmente eu recebesse uma oportunidade, vos falar ao coração. Eu quero dizer a você, aleluia, esta manhã, que muitas vezes nós estamos cansada da guerra, e às vezes a guerra ela não é física, não é com espada, não é com escudo, não é com revólver, não é com bomba. A guerra é espiritual. Eu estou falando para alguém esta manhã que está enfrentando uma guerra espiritual, e eu quero te dizer esta manhã: você está cansada, você está cansado. É tanta guerra, é tanta luta, é tanta bomba espiritual para querer destruir você, a sua família e o chamado de Deus. Eu quero te dizer esta manhã que Deus guerreia as tuas guerras esta manhã.
Delevia sobre a lagassúria madagas. Delevia sobre a madagassúria madá. Assim diz o Senhor: eu sou o teu defensor. Eu me levanto esta manhã para guerrear as tuas guerras. Oh, glória a Deus. Receba esta manhã da parte do Senhor, aleluia, força e coragem para continuar nesta guerra. Escute, muitas vezes Deus não quer nos tirar da guerra, mas Ele quer nos livrar da situação para mostrar para o adversário que Ele é o Senhor da nossa vida. Eu quero dizer a alguém que Deus é Deus na sua vida. Eu sinto Deus nesta palavra esta manhã. Davi reconhece que o seu Deus seria o seu defensor. Eu quero dizer a alguém esta manhã, esta palavra, minhas irmãs, ferve ao meu coração. Eu quero dizer a alguém esta manhã que Deus será o teu defensor, Deus será o teu juiz. Eu quero te dizer esta manhã que Deus sabe, aleluia, a tua inocência diante dessa situação. Se prepare, porque o advogado Jesus, ele vai se levantar. Se prepare, porque o juiz chamado Deus, ele vai advogar essa sentença, porque ele é Deus, porque ele é Senhor, e ele sabe o íntimo do teu coração. Oh, glória a Deus. Davi estava inocente diante do seu Deus. Quem sabe ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, tu sabes a intenção do meu coração. Ó Deus, tu sabes o quanto eu tenho tentado ser fiel a ti. Ó Deus, tu sabes que eu sou inocente nesta causa. Quem sabe esta manhã, esta é a oração de alguém, esta é a petição de alguém, esta é a súplica de alguém. Escute, minha irmã, escute, meu irmão. Deus tem providência para você esta manhã. Quantos dizem amém? A terceira verdade, e já vou para o final desta mensagem, desta reflexão. A terceira verdade é que Davi, aleluia, aguardava confiantemente no seu Deus. Eu vou repetir de novo, porque esta palavra tem um endereço certo esta manhã. Oh, glória a Deus. Davi aguardava confiantemente no seu Deus. Quando lemos o verso 6, o verso 7, o verso 8, o verso 9 e o verso 10 do Salmo de número 59, a gente vai observar dentro do contexto desses textos que Davi aguardava tão confiantemente no seu Deus. Há um texto no livro dos Salmos que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Deus, glória a Deus. O microfone não aguentou o fogo, não. Glória a Deus. Há um texto na palavra de Deus que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas
permanece firme para sempre. Eu finalizo esta reflexão esta manhã dizendo a alguém: permaneça firme, aguardando confiantemente no seu Deus, porque Ele vai agir, Ele vai tomar providência. Mais uma vez eu digo estas palavras: aguarde confiantemente no seu Deus. O que é que você tem colocado nas mãos dele? O que é que você tem colocado na mão do teu Deus? Oh, glória a Deus! Você tem confiado nele? Você tem acreditado, depositado a confiança nesse Deus? Eu quero te dizer uma coisa: Ele nunca decepcionou ninguém, nem tampouco vai te decepcionar. Guarde esta palavra esta manhã. Enquanto Deus está agindo ao teu favor, louve a Ele, adore a Ele, bendiga o nome dEle, porque a gente deve não somente louvar a Deus quando as circunstâncias estão ao nosso favor, mas devemos louvar a Deus mesmo em meio ao caos. Eu digo a você esta manhã: permaneça firme, permaneça confiante, porque Deus vai se levantar ao teu favor. Você pode dizer amém por isso? Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando esta igreja. Irmãzinha, me permita, eu quero fazer uma oração. Eu sinto de Deus para fazer esta oração. Glória a Deus. Fiquem de pé, por favor, porque enquanto nós estamos aqui, há uma guerra espiritual no mundo espiritual. A gente não sabe quantas pessoas estão na live esta manhã e estão precisando de uma intervenção urgente de Deus. Mas alguém pode dizer assim: mas já foi feita a oração, já foi feita oração por isso, por aquilo. Mas a oração nunca é demais. Mas para este momento, a oração é específica. A oração é por você que tem algo, aleluia, nas mãos de Deus, que colocou algo nas mãos de Deus. Você crê que esta palavra está indo ao teu encontro? Deus vai esta manhã te responder. Deus vai esta manhã, aleluia, quebrar as correntes, despedaçar os ferrolhos de ferro, porque Ele é Deus e Ele quer fazer isso. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, depois desta palavra, de tantas que já ouvimos esta manhã, o Senhor já falou de tanta forma, através das tuas filhas. Às vezes, Senhor, nós abrimos a boca aqui e nós não sabemos o tanto de pessoas que tua palavra está alcançando. O que sabemos é que a tua palavra tem um endereço certo. Tu não fala para paredes, tu não fala, Senhor, para algo que não ouve, mas tu fala para alguém que ouve e ouve a tua voz. Senhor, eu quero orar por esta tua filha que tem algo na justiça, que tem algo, Senhor, com um advogado, está travado, Senhor, está interrompido, Senhor, mas esta manhã o Senhor me impulsiona a orar junto com as tuas filhas que têm, Senhor, a responsabilidade nesse SOS espiritual. E aqui, Senhor,
Esta manhã é socorro mesmo, é socorro mesmo. E eu acredito, Senhor, que está descendo do teu trono, dos altos céus, um socorro, uma resposta para a vida de alguém, Senhor. Manda a resposta esta manhã, manda a resposta esta manhã, Senhor. Aqueles papéis, aleluia, que estão engavetados, alguém disse, nós não vamos resolver isso, não tem condição, mas o Senhor diz, esta manhã ao meu coração, que os papéis serão desgavetados, sairão das gavetas, sairão das prateleiras, irão para o birô, e o Senhor me diz, esta manhã que eu devo dizer aqui, como sinal que o Senhor está falando, que o Senhor vai mandar o juiz assinar. Alguém vai dizer assim, a causa dela é ganha, a causa dele é ganho, porque tu és o Senhor dos céus e da terra. Senhor, esta perseguição contra a tua filha, contra o teu filho, esse levante, Senhor, oh Deus, oh Senhor, o Senhor pode colocar um freio na boca de Satanás esta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todos os demônios que se levantaram contra esta família, contra a tua filha, contra o teu filho, caia por terra agora, pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida esta manhã, graça, paz, saúde e louvor ao teu Deus, porque tu fosse chamada, fosse escolhido para este fim. Deus abençoe a igreja.